Hola chicos, ¿qué tal estás? Vamos a empezar nuestra clase de língua espanhola agora. Tudo bem, sétimo ano? Vamos começar a nossa aula de língua espanhola. Eu vou pedir que vocês peguem o livro de vocês, abram na página 62, para que nós comecemos juntos a nossa aula. Vamos lá, peguem um lápis, também um marca-texto, para grifar algumas palavras, alguns destaques que eu farei, ok? Para iniciarmos aqui, hoje nós vamos falar sobre um tempo verbal muito legal, muito interessante, que vai complementar o nosso assunto do tempo verbal anterior, que foi o pretérito composto, tá? Então, dando continuidade ao pretérito também, nós vamos falar hoje sobre o pretérito indefinido, tá? Ou, vamos colocar aqui em português para facilitar a compreensão. Deixa eu só destacar aqui, olha, pretérito indefinido, ou pode ser chamado também de pretérito perfeito simple. Aquele outro era o composto. Tá, vamos lá. Vamos só nos relacionar aqui com o português. Esse pretérito perfeito indefinido, ele se refere ao nosso pretérito perfeito, tá? Do português, comprei, fiz, comi, bebi, tá? Então, são ações que nós já concluímos, tá? Que já foram concluídas no passado. Então, naturalmente, né? Este tempo se usa para expressar acontecimentos passados e ações terminadas, sem relação com o presente. Bom, por que está informando sem relação com o presente? Porque vocês já viram lá na semana passada, naquela videoaula, que o tempo do pretérito perfeito composto, ele tinha uma relação com o presente, não é verdade? Lembra que eu falei para vocês que aquele outro tempo verbal, ele era usado, inclusive eram dois verbos, né? Só para relembrar um pouquinho. Lembra que era amado, has amado, hemos amado, habéis amado. Lembram disso? Aquele pretérito perfeito composto, ele era usado com expressões que nos levavam a entender que nós ainda fazíamos parte daquele momento, tinha uma relação com o presente. Agora, esse pretérito indefinido não tem relação com o presente momento. É um passado que já foi concluído, concretizado e já passou, eu não vivencio mais, não tem relação com o presente momento. Vou tentar ser um pouco mais clara, porque quando falamos de relação temporal, ficamos com bastante dúvidas, porque em português nós não temos esse outro tempo verbal que eu falei, que guarda uma relação com o presente, tá? Então, eu vou mostrar para vocês na prática como conjugar esse pretérito indefinido e qual a diferença dele para o outro tempo verbal da semana passada, tudo bem? Vamos lá, prontinhos? Começando. Eles se parecem muito com o português, como eu falei para vocês, porque se refere ao nosso pretérito perfeito, tá? Eu tenho aqui os pronomes, normalmente, eu, tu, ele, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros e vosotras. O verbo é hablar, que seria em português falar. Então, se fosse em português, professora, como seria esse verbo hablar conjugado? Eu falei. Não seria assim em português? Em espanhol, ao invés de terminar com esse ei, vai terminar com esse e. Então, em português, seria a terminação ei, diminuir um pouquinho, né? Eu falei. Já em espanhol, eu tenho apenas, tira esse i aqui, olha, e apenas acentuo essa última vogal. E aí eu tenho a formação do meu pretérito perfeito simple, tranquilo ou indefinido. Bom, eu hablé, tu hablaste, ele hablou. A diferença aqui é que primeira pessoa com e, terceira pessoa com o. Se fosse em português, eu falei, tu falaste e ele falou, certo? Nosotros e nosotras hablamos ou falamos em português. Vosotros e vosotras hablasteis, tá? Falastes em português. Ellos, ellas e ustedes hablaram. Então, eles falaram. Um diferencial aqui, bem interessante mostrar para vocês.
deixa eu só anotar, que em espanhol eu sempre vou terminar com esse N, tá? E em português eu já usaria o M, tá? Em português eu uso o M nas terminações desses tempos verbais, nas desinências, e em espanhol eu uso o N. Então é importante ressaltar, tá legal? Essa é a informação. Deixa eu só marcar aqui para vocês identificarem. Tá, vamos lá então. Primeira conjugação ficou desse jeitinho. Essas são as desinências. Agora vocês vão reparar que, olha que legal, na segunda conjugação e a terceira conjugação, e ir, eu tenho a mesma desinência. Isso facilitará muito a nossa compreensão. Então, aqui, por exemplo, ó, yo temi, yo parti. Se fosse salir, yo salí, tá? Se fosse abrir, yo abri. Então, sempre que tiver segunda e terceira conjugação, eu tenho a mesma desinência, ó. Tu abriste, tu partiste. Se fosse salir, saliste. Ele temió, tá? Habló e temió aqui. Então, temió e partió. E se fosse salir, salió. E se fosse abrir, abrió. E se fosse, deixa eu pensar no outro verbo com ir. Dormir, dormió, tá? Morir, murió. Sempre vai terminar da mesma forma. Então, isso facilita muito a nossa compreensão. Olha, temimos. Aqui, ó. Nosotros temimos e nosotros partimos. E se fosse salir, salimos. E se fosse dormir, dormimos. Tá? Temisteis. Então, tem a desinência temisteis, partisteis. E, para fechar, eu tenho termieram e partieram. Gente, se fosse em português, seria o seguinte, ó. Eu temi, tu temeste, ele temeu. Nós tememos, vós temestes e eles temeram, certo? Se parece muito ao português, tá? Não tem muita diferença, não. Então, vamos lá. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês em relação a esse tempo verbal, para que vocês venham a diferenciar, tá? Do tempo verbal da semana passada, que é o pretérito perfeito composto, tá? Porque é composto, porque foi formado por dois verbos, tá? Deixa eu lembrar aqui com vocês, rapidinho. Olha só, o da semana passada era esse aqui, ó. Vamos botar o verbo hablar mesmo, tá? Ao invés de ser yo hablé, era yo he hablado. Então, professora, e hablado também está no pretérito? Sim. Se fosse traduzir ao português, seria eu falei. Tá? Professora, então eu falei. Peraí, só puxar para cá um pouquinho. Então, aqui. Eu falei seria a tradução do he hablado. E a tradução do yo hablé? Também, eu falei. Ué, então é a mesma tradução ao português? Sim, é a mesma tradução ao português. Mas em espanhol eu tenho duas formas diferentes de usar esse verbo, esse tempo verbal. Agora, por quê? Foi o que eu falei para vocês logo no iniciozinho da nossa aula de hoje. Esse tempo verbal aqui, composto, né, que eu vou chamar de composto, deixa eu só fechar aqui. Esse composto, ele vai ter uma relação com o presente momento. Então, vou relembrar com vocês, ele vai ser usado diante de algumas expressões temporais, alguns marcadores temporais que vão guardar, deixa eu botar para cá, que vão guardar uma relação com o presente momento. Por exemplo, quando eu falo esta semana, peraí, vou botar aqui, tá? Quando eu falo esta semana, quando eu falo hoy por la mañana, quando eu falo este mês, quando eu falo este mês, por exemplo, este mês, quando eu falo este ano, embora já tenha iniciado a minha semana lá no comecinho, lá no domingo, né?
eu ainda faço parte dela. Então, eu falo de um passado que ainda eu faço parte, tá? Essa semana não terminou ainda, não é verdade? Então, quando eu tenho essa relação com o presente momento, eu tenho que utilizar necessariamente esse tempo verbal aqui, tá? Que é o composto, o pretérito perfeito composto, tá? Agora, quando, por exemplo, oi por la mañana, tá? Bom, se eu estiver na parte da manhã ainda, a manhã ela é composta por várias horas. Então, qualquer parte da manhã ainda está acontecendo, tá? Então, hoy yo he hablado. Eu falo de um passado que eu ainda faço parte. Quando eu falo este mês, eu ainda estou vivenciando este mês, tá? Embora ele tenha lá começado no dia 1º, tá? Eu posso estar no dia 20, por exemplo, do mês, não importa. Estou me referindo a algo anterior, a algo que já aconteceu? Sim, mas eu guardo relação com o presente momento, porque eu ainda estou fazendo parte desse mês. Este ano, eu ainda faço parte deste ano, ou seja, esses marcadores temporais aqui vão nos auxiliar para compreender o uso com esse tempo verbal aqui composto, tá? Então, esses marcadores marcam relação com o presente momento. Agora, esse tempo verbal que estamos aprendendo hoje, tá? Que se referem ao tempo simples, o pretérito simples ou o pretérito indefinido, eles já não serão usados com esses marcadores, e sim com esses aqui, que eu vou chamar a atenção de vocês agora. Olha aqui. Olha esses marcadores temporais. Ayer, anteayer, anoche, hace 10 años, em 2004, la semana pasada, en el año de el mês passado e siglo passado. Bom, vamos lá. Olha como é diferente eu falar do que aconteceu ontem, tá? Ontem, esse ayer significa ontem. Ele se refere a um passado concluído, terminado, não guarda relação com o presente momento. Se eu disser para vocês assim, ó, ontem eu fui à sua casa. Ontem já acabou, já passou e eu não faço mais parte do dia de ontem. Eu fiz parte do dia de ontem, tá? Ele foi concluído, terminou. E quando eu já estou lidando com um passado que já foi concluído, já foi terminado, trazendo essa ideia de conclusão, então eu tenho que usar necessariamente esse tempo verbal aqui, o simples. Então, ayer fui a tu casa, ayer hablé contigo. Ayer temí de miedo. Ayer partí para el aeropuerto. Anteayer. O que seria anteayer? Anteayer se refere a anteontem, tá? Ayer é ontem e anteayer, eu quero que vocês anotem aí, tá, gente? Anteayer se refere a anteontem. Então, anteayer é também um passado concluído, já acabou, tá? E não guarda relação com o presente momento. Então, eu tenho aqui também que usar com o pretérito indefinido. Anteayer, hablamos de ti, tá? Hablamos de ti. Assim como em português, anteontem, falamos de você. E a noite, professora? O que significa em português? Anotem aí, tá? A noite significa ontem à noite. Isso aqui é um falso amigo. Parece ser à noite mesmo, mas não é. Então, quando eu tenho, vou até anotar aqui para vocês, tá? A noite não é a noite em si. A noite é ontem à noite ou noite passada, tá? Tanto faz. Ontem à noite. Deixa eu diminuir aqui para facilitar a compreensão. Ontem à noite, tá? Então, ontem à noite já passou. Não guarda relação com o presente momento, já foi concluído, então eu vou usar com o pretérito indefinido. Hace 10 años, já faz 10 anos, já passou, já aconteceu há 10 anos atrás, tá? Em 2004, ou seja, lá naquele ano, tá? Aquele ano que já aconteceu, já passou, eu não faço parte daquele ano, tá legal? La semana passada também já foi concluída, eu não vivencio mais a semana passada, eu já vivenciei. En el año de 2010, por exemplo, lá no ano de 2010, ou seja, também já aconteceu, já terminou.
No mês passado, oímos muita música, estudamos muito, passeamos com os padres, tá? Então, no mês passado já aconteceu também. Eu já fiz parte, eu não faço parte. Siglo é século. Então, no século passado também, tá? No outro siglo, no século que já aconteceu, já passou, eu não faço parte daquele século. Então, essas expressões temporais é que vão demarcar se eu devo usar o pretérito indefinido, tá? Que é o tempo simples, é um verbo só, ou se eu vou usar o pretérito composto. Então, são essas marcações temporais que nos vão levar a usar um tempo ou aquele outro que eu até mostrei para vocês aqui embaixo, que é o pretérito perfeito composto. Tá legal? Então, vamos dar um exemplo aqui numa oração para facilitar aqui a nossa conclusão da aula. Digamos aqui que eu coloque para vocês, ó. Deixa eu só colocar aqui assim. Esta semana, mi madre mi comida preferida. Melhor. Una comida difícil. Una comida muy esquisita, tá? Perfeito? Beleza, eu quero preencher com o verbo a ser. Então, vamos lá. E depois eu tenho outro, enquanto isso vão pensando aí, tá? Agora, se eu disser assim, ó. Semana passada, mi madre, a mesma frase com outra expressão temporal. Mi madre, una comida muy esquisita. Repararam que eu estou lidando com a mesma frase, a mesma oração. O que mudou aqui? Mudou é a minha marcação temporal. Aqui eu usei esta semana e aqui eu usei semana passada, tá? Então, qual dos dois tempos verbais eu vou preencher aqui? O simple, la forma simple ou la forma composta, tá? O pretérito perfeito simple ou o pretérito perfeito composto. E aí? Vamos lá? Já pensaram aí? É o verbo a ser, tá? Vamos lá preencher? Então, vamos lá. Aqui, ó, esta semana, mi madre. Bom, se eu tenho esta semana, eu faço parte ainda dessa semana? Faço, professor, eu faço parte dessa semana, ela não terminou. Então, quando eu tenho relação com o presente momento, que eu ainda faço parte, o tempo verbal vai ser o composto, o pretérito perfeito composto. Então, esta semana, mi madre. Mi madre não é edia? Edia, terceira pessoa do singular. Então, mi madre ha hecho una comida muy esquisita. Tranquilo? Então, eu tive que usar necessariamente esse tempo verbal. Deixa eu só diminuir aqui, pronto. Eu tive que usar esse tempo verbal aqui composto porque ele guarda relação com o presente. Ele fala de um passado que eu ainda faço parte, no caso, essa semana. Tranquilo? Agora, o mesmo verbo, agora mudando apenas a nossa expressão temporal. Semana passada, ó, já aconteceu. Eu não faço mais parte da semana passada, eu já fiz parte. Então, semana passada, mi madre. Agora eu coloquei para vocês um verbo irregular, né? Vocês não vão saber preencher porque eu não expliquei ainda os irregulares. Mas ficaria assim, ó. Hizo una comida muy esquisita, ou seja, fez uma comida muito gostosa, tá? Deixa eu colocar com um verbo aqui mais fácil para vocês. Hoy hablé de ti. Tá? O verbo é hablar. O verbo é hablar. Acabamos de ver agora. Fácil, fácil. Ou, vou colocar aqui, ayer, tá? Mesma coisa, mesmo verbo, mesma oração, mudando apenas a expressão temporal.
Oi, eu faço parte do dia de hoje? Faço, professora. Então, ok. Então, eu vou falar de um passado que eu ainda faço parte. Então, oi, eu vou usar a forma composta, tá? He hablado. Aí eu tenho aí o verbo haber mais o particípio de ti. Agora, a dia não foi ontem? Foi. Então, ontem eu fiz o quê? Ontem já passou, ontem acabou, ontem foi concluído. Eu não faço parte do dia de ontem, eu já fiz. Então, ayer, hablé, tá? Em primeira pessoa, me refiro a yo, hablé de ti. Então, ontem falei de você. Hoje, he hablado de ti. Ambos significam o que em português? Qual seria a tradução dessas duas orações ao português? Igualmente, só mudando a marcação temporal, tá? No caso, hoje, falei de você. E o outro vai ser ontem, falei de você. Ou seja, o tempo verbal fica da mesma forma traduzido, o que vai ser alterado é em espanhol e não em português. E aí, consegui alcançar o entendimento de vocês? Porque eu sei que é um assunto bem com muitos detalhes. Não é difícil, eu não vou dizer que ele é difícil. Ele só precisa ter bastante atenção, tá? Já que é um pouco diferente da língua portuguesa. Bom, amores, espero que vocês tenham entendido esse assunto, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Nós temos aqui também alguns verbos irregulares que eu vou mostrar para vocês. Depois vocês vão voltar, tá? E vão anotar todas as informações que eu coloquei aqui. Passem para o caderno, tá bom? Aí nós vamos aqui na continuidade, só para finalizar, ver alguns verbos irregulares. Lembra que eu falei do verbo a ser? Eu vou colocá-lo aqui em cima, tá? Porque ele não tem aqui, então eu vou colocar para vocês aqui em cima, ó. O verbo a ser vai ficar assim, ó. Yo hice, tú hiciste, él hizo, nosotros hicimos, vosotros hicisteis e ellos hicieron, tá? Então, aqui está o verbo a ser no pretérito perfeito. Tranquilo? Agora, vocês vão reparar que esses verbos irregulares são bem diferentes, tá? Eles são bem diferentes, mas a maioria deles vão ter essa mesma terminação, essa mesma desinência aqui. Isso vai facilitar vocês, ó. O verbo ser e o ir conjuga-se igual também em espanhol. Eu fui, fuiste, fue, fuimos, fuistes e fueram. Reparem que eu tenho... Deixa eu só anotar aqui, peraí. Ó, reparem aqui que eu tenho Opa. Pronto. Aqui eu tenho o ister. Esse aqui é de primeira conjugação. Não, esse aqui é segunda e terceira, tá certo? Aqui nós temos o imos. Aqui temos o istes. E aqui temos o ron, tá? Olha só. Esse aqui é um pouco diferente dos demais, mas a maioria deles vão ter essa terminação aqui, ó. Primeira pessoa de o termina com e, a segunda iste, a terceira o. Aí a primeira do plural, imos, segunda do plural, istes e a terceira do plural, ieron. Essa forma aqui vai valer para praticamente 90% dos verbos irregulares, tá? Ajuda bastante. Então, existem, é claro, né, aqueles um pouquinho diferentes dos outros, mas a maioria vai se parecer com o verbo caber, tá? De ocupe, tu cupiste, ele cupo. Cupimos, cupistes, cupieram. É o verbo caber, tá? Eu coube, tu coubeste, ele coube. Nós coubemos e aí por diante. Dormir. Agora, repararam que aqui tá um pouquinho diferente? Ó, aqui é e e aqui é i. É porque o verbo dormir é um pouco especial. Já dormi. Mas em português também nós falaríamos assim, tá? Tu dormiste, ele dormiu. Esse aqui é um verbo regular, tá? Agora, aqui, ele tá na lista dos irregulares aqui no pretérito indefinido, mas ele é um verbo regular,
tá? Agora, caber, ser e ir é irregular. A ser também é irregular. Quer ver? Eu tenho muitos outros verbos irregulares. O verbo, por exemplo, deixa eu botar aqui para vocês. Pronto. Vamos, opa, aqui. O verbo, por exemplo, deixa eu pensar, dizer, tá? Dizer. Deixa eu botar aqui, decir, o verbo dizer é o decir. Fica assim, ó. Eu dije, tu dijiste, ele dijo, nosotros dijimos, vosotros dijisteis e ellos dijeron, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho para ficar parecido com o outro, certinho? Então, anotem aí o verbo a ser, o verbo descer e esses verbos irregulares aqui, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Tem que realmente praticar nos exercícios, tá? Porque essas formas aqui são irregulares e até em português nós temos que praticar para compreendermos melhor. Imagina um outro idioma, tá? O importante é entender, gente, que culpe é coube, tá? Que isse é fiz, que dirro é disse, tá? Compreender essas formas aqui em um texto vai ser de suma importância para vocês. Por isso que tem que reconhecer mesmo a qual verbo se relaciona essas conjugações, tá? Eu tenho que olhar lá um verbo dizendo isso, ella hizo uma comida e saber que significa ela fez uma comida, tá legal? Então é importante reconhecer esses tempos verbais para vocês conseguirem traduzir melhor os textos, tá bom? Beijos, espero que eu tenha ajudado vocês. Até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente!